Olá, eu sou o professor João Naum, docente do programa de pós-graduação em Geografia e da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Estou na condição de tutor do grupo PET Geografia da Universidade Federal do Pará. E a gente está trazendo atrás de vocês, nesse pouco espaço de tempo, uma atividade do PET que se chama Esse Autor Eu Indico. E eu quero trazer para vocês um convite a adentrar o pensamento de um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos. E eu vou tentar falar para vocês um pouquinho o que seria a minha sugestão para digamos assim, um roteiro de leitura ou um convite ao pensamento do Milton Santos. Por onde começaria? Sobretudo o aluno de graduação que está adentrando no curso de Geografia ou mesmo no curso de Ciências Sociais, no curso de Economia, no curso das chamadas Humanidades, que sempre se depara com Milton Santos. E é costume, quando se depara com o autor, com a densidade do Milton Santos, a gente encontrar dificuldade, dificuldade e desistir logo da leitura, logo nas primeiras páginas. Então, inicialmente, eu aconselho a leitura deste livro, que é um conjunto de entrevistas, onde o Milton Santos, o nome do livro é Testamento Intelectual, onde o Milton Santos ele apresenta um pouquinho a reconstituição do seu pensamento. São entrevistas, é quase que uma forma coloquial e informal de apresentar um autor com uma densidade muito grande ao público. Em seguida, esse outro trabalho, que é fruto de um encontro, onde o foco é a obra do Milton Santos. Então, são vários temas, são vários autores, várias perspectivas comentando a obra. Então, aqui há uma espécie de pavimentação do itinerário do Milton Santos pelos vários campos do saber geográfico. Muito bem. Em seguida, eu aconselharia uma obra de enfrentamento, que é Por uma Outra Globalização, onde ele tenta apresentar uma leitura das geografias acerca de um momento muito importante da história da humanidade, que é a globalização. Aqui o pensamento dele, o sistema conceitual, ele tenta utilizar como lente para focalizar a problemática da globalização. Muito bem. Tendo isso em conta, aqueles que desejarem empreender uma análise, digamos assim, miltoniana da sociedade, eu sempre aconselho um itinerário que começaria pelo livro Por uma Geografia Nova. Então, Por uma Geografia Nova é um livro que ele, digamos assim, mostra as sementes do que é a sua teoria social do espaço, mostra as sementes da sua profunda descontentamento com os rumos que a geografia tomou e a sua crítica no sentido de construir algo mais pautado nas problemáticas do dia a dia, algo com mais coerência e consistência epistemológica, metodológica, teórica. Então, aqui esse livro, digamos assim, é onde está que podemos colocar uma agenda de pesquisa que Milton Santos vai pacientemente se comprometer com ela, e obviamente não vai concluir todo, não vai concluir, depois a gente vai mostrar por que não vai concluir.
Em seguida, tem um outro livro que eu não sei onde está na minha estante aqui, que eu procurei, que é Espaço e Método, né? Que é um livro onde são alguns ensaios curtos, onde ele vai mostrar, digamos assim, uma primeira sistema de pensamento para utilizar o espaço, né? Que ele vai observar o espaço enquanto forma, função, estrutura e processo. Obviamente que essa elaboração, muitos apressados vão olhar isso uma leitura estruturalista, o que não é, né? Mas, enfim, esse não é tempo nem momento para discutir isso, né? Em seguida, tem um outro trabalho que ele escreveu em colaboração com a professora Denise Elias, Metamorfose do Espaço Habitado. Aqui, digamos assim, eu já tenho uma leitura muito mais que tenta aprimorar uma elaboração que Milton Santos coloca logo no início do Espaço e Método, que ele vai dizer que o espaço é uma instância da sociedade, né? E aí então ele vai aprimorar ele vai dar fundamento operacional para essa frase. Ele vai então no Metamorfose do Espaço Habitado, ele vai de certa maneira propor, junto com a professora Denise Elias, uma atualização de categorias como região, paisagem, lugar, né? Então ele vai tentar operacionalizar isso e ele vai fazer isso sobretudo nos últimos capítulos, onde ele vai trabalhar a ideia de situação geográfica. Então, se no Espaço e Método a ideia era olhar o espaço em como forma, função, estrutura e processo, no Metamorfose do Espaço Habitado, a intenção é olhar o espaço enquanto paisagem, configuração espacial e dinâmica social. E nós chegamos, no meu entendimento, na obra-prima, que é a natureza do espaço, né? Então, na natureza do espaço, se por uma geografia nova é a agenda de pesquisa do Milton Santos para a década de 70, 80, 90, por aí assim, até 90, Natureza do Espaço, que é de 96, vai ser a agenda de pesquisa do Milton Santos para o século XXI. Para o século XXI. Aqui estão contidas muitas pistas que ele somente dá pista, ele não adentra. Por exemplo, uma geografia do evento, por exemplo, a necessidade de uma teoria de transição entre os meios geográficos, por exemplo, uma geografia do tempo, né? Mas aqui ainda ele apresenta um primeiro momento onde sistematicamente onde ele sistematiza de uma maneira mais contundente, mais consistente, o que ele chama de a natureza do espaço, enquanto uma associação entre sistema de ação e sistema de objeto, não é? Então, essas 4 obras seriam as obras de natureza metodológica, né? De natureza metodológica, onde obviamente tem outros textos, outros momentos de reflexão que estão em textos que são fundamentais, como por exemplo, uma conferência que ele dá, que se chama O Espaço enquanto Categoria Filosófica, é um texto fenomenal. Outro texto também fenomenal A Formação Social como Teoria e Método, também um texto fenomenal, né? Daquele livro, dessa coletânea de texto aqui, da Totalidade ao Lugar, tem um texto assim fenomenal, que é O Retorno do Território, né? Pois bem, então isso para, de certa maneira, apresenta a proposição dele de espaço enquanto sucessão e coexistência de meio geográfico, e também apresenta um momento onde ele faz, de uma certa maneira, uma transição de uma teoria do espaço para uma teoria da formação territorial, que é onde ele apresenta os contornos, ele só apresenta os contornos aqui, né? Os 2 menores capítulos do livro são os 2 capítulos de maior densidade, né? São os 2 capítulos de maior densidade, que é o capítulo 1, que é o capítulo onde ele vai dizer que ele, junto com a professora Maria Laura, vai dizer que é o uso do território, né?
que a categoria não é o território, mas é o território usado, então um capítulo de 3 páginas. E o capítulo 9, não, 9 não, 9 ou 10, 10. Então aqui ele apresenta o território, é no capítulo 10 que ele vai dizer que a categoria não é o território, mas é o território usado. Pois bem, então aqui a gente tem um convite, com isso a gente faz um convite digamos assim, eleger um autor como plataforma da sua reflexão. Não porque nele você vai encontrar todas as respostas, ou as respostas mais perfeitas, não. Eu digo que o Milton Santos ele é um clássico contemporâneo, por conta das problemáticas que ele levanta, não porque das explicações que ele dá. Né? As explicações que ele dá, muitas explicações têm fragilidade. E tem fragilidade porque ele está pensando do ponto de vista do campo da ciência. A gente pensar do campo da ciência é pensar um pensamento frágil, um pensamento cheio de fio solto, que espera que outros pesquisadores deem continuidade ao fio solto. Daí, eu penso que tão importante quanto pensar sobre Milton Santos é pensar com Milton Santos. Então é um convite apenas, provavelmente no outro momento a gente pode comentar, dar seguimento a essa sessão de vídeos comentando a obra dele. Tá? Um abraço a todos, espero que se sintam estimulados a adentrar esse grande manancial, esse grande pensador que é Milton Santos. Um abraço a todos, até outro dia.